Ai, infeliz das costas ocas. Seguinte, ó. Temos que correr contra o tempo aí. Temos que aprender aí o que é cinética química, tá? Então vamos começar com a nossa aula de hoje aí. Presta atenção. Pratica os exercícios aí. Vamos estudar que as avaliações tá chegando, viu? Seguinte, ó. Hoje a gente vai estudar sobre cinética química. O que a cinética química estuda? Ela faz o estudo da velocidade das reações, tá? E dos fatores. Na nossa aula de hoje a gente vai nada mais, nada menos estudar a velocidade, depois a gente estuda os fatores. Seguinte, o que você precisa entender? Para calcular a velocidade da reação, tá? Você vai analisar o seguinte, ó. A velocidade da reação é a variação das concentrações, tá? Dividida pela variação do tempo. Seguinte, se você estiver fazendo a análise da velocidade dos reagentes, a equação sempre vai começar com um sinal de menos, tá? Isso aqui quando você estiver fazendo análise da velocidade dos reagentes. Quando você fizer a análise da velocidade dos produtos, tá? Você vai fazer o seguinte, ó. Velocidade da reação começa com sinal de mais, a variação da concentração dividido pela variação do tempo. Por que nos reagentes a equação tem que começar com sinal de menos? Por que nos produtos a reação tem que começar com sinal de mais? Entenda o seguinte, ó. Olhando para a equação, tudo que tiver do lado esquerdo, observa a seta, ó. Tudo que tiver do lado esquerdo é reagente, tudo que tiver do lado direito é produto. Beleza? Entenda o seguinte, à medida que a reação vai acontecendo, a quantidade de reagente ela vai diminuindo para formar produto. Então, já que ela vai diminuindo, se você não considerar o sinal de menos, o seu valor sempre vai dar negativo, tá? E à medida que os reagentes vão diminuindo, a de produto vai aumentando. Então, você não precisa se preocupar com o sinal. Entenda o seguinte, quando você vai analisar a velocidade da reação e que você analisa a velocidade dos reagentes, à medida que os reagentes vão sendo consumidos, tá? À medida que os reagentes vão sendo consumidos, vai tendo a formação de produtos, tá? Então, já que ela vai sendo consumido, você tem que começar com o sinal de menos. À medida que vai consumindo reagente, vai formando produto, já que os produtos vão aumentando, você não precisa colocar o sinal de menos, deixa o sinal de mais. Então, é o seguinte, ó, vamos fazer a aplicação disso aqui para cada um desses, tá? Então, você precisa fazer o seguinte, ó, para medir a velocidade, tá? Média dessa equação aqui, você faz o seguinte, ó. Olha, os reagentes sempre começa com sinal de menos, tá? Ou seja, variação da concentração, esse reagente aqui na N2, de N2, dividido pela variação do tempo. Vai ser igual, tá? Sinal de menos novamente, ó. Não é reagente? O H2 não é reagente? Então, menos a variação da concentração de H2 dividida pela variação do tempo, tá? Que é igual. Olha aqui a velocidade aqui dos nossos produtos. Isso é o quê? Tá nos produtos é sinal de mais, tá? Variação da concentração de NH3 dividido pela variação do tempo, tá? Outra coisa que a gente precisa ficar atento aqui, ó. A primeira coisa é reagente, a equação dos reagentes sempre vai começar com sinal de menos, tá? Já na equação de velocidade dos produtos vai começar com sinal de mais, tá? Outra coisa que você precisa ficar atento é que as nossas reações, você sempre vai fazer o balanceamento dela, tá? E que, dependendo do composto, ele vai ter um coeficiente aí, tá? Seguindo o balanceamento estequiométrico. Então, olha o seguinte aqui, N2, apesar de não ter nada aqui, ele é 1. O que você precisa entender? À medida que você consome 1 mol de N2, nesse mesmo tempo você já consome 3 de H2. O que isso indica? Que a velocidade de H2 é 3 vezes maior do que a de N2. Então, você precisa olhar esse coeficiente aqui, você vai observar que a quantidade de mols ela vai interferir na velocidade. Se você utilizar essa equação de forma direta, quando você fizer os cálculos, você vai observar que as velocidades vão dar diferente. Mas o que você precisa entender? Já que é uma reação, à medida que se consome reagente, se forma produto, a velocidade ela tem que ser igual. Por quê? À medida que se consome os reagentes, ela acontece de forma simultânea, ao mesmo tempo.
A medida que se consome é a mesma medida que se forma o produto, ou seja, a velocidade é igual. Então, o que é que você precisa entender? Se você não levar em consideração os coeficientes, sempre as velocidades vão dar valores diferentes. Mas a gente já sabe que na reação a velocidade ela tem que ser a mesma. Por quê? Acontece de forma simultânea. À medida que se consome 1 de N2, já consome 3 de H2. Então vai acontecer o seguinte, ó. Olhar para a velocidade, vamos lá, velocidade de N2. Qual é o coeficiente que está aqui? É 1. Então você vem aqui, ó, na equação do N2 e coloca o 1 de forma inversa. 1 dividido para 1 é 1, então nem precisaria representar. Olha para o H2. Qual é o coeficiente que está aqui? 3. Logo, eu vou pegar esse 3 e colocar ele de forma inversa. Tá? Vamos lá agora para o nosso produto amônia. Qual é o coeficiente que está aqui? O 2. É isso aí mesmo. Então você pega 1, divide por 2. Coloca o 2 de forma inversa. Por que disso aqui? Agora, quando você substituir todos os valores aqui, você vai observar que todas as velocidades vão ser iguais. Por quê? A reação ela acontece de forma simultânea. Outra coisa que você precisa entender, pequeno gafanhoto, ó, às vezes a questão ela não vai te dar a variação da concentração de forma direta. Então, o que é que você tem que fazer? Ó, analisando aqui. Variação da concentração variação indica que é alguma coisa final menos a inicial. Então, se eu fosse aplicar aqui, eu pegaria a concentração final de N2 menos a concentração inicial de N2. Dividida por quem? Pelo tempo final menos quem? Tempo inicial. Porque variação, ó, indica isso. Alguma coisa final menos a inicial. Aqui não é variação da concentração. Você vai pegar a concentração final menos a inicial. Não se esquecendo do sinal de menos, viu? Para não errar. Então vamos lá, ó. Vamos fazer uma aplicação bem direta e bem rápida aqui, ó. Bem rapidinha mesmo, é bem rapidinha mesmo, ó. Vamos lá, ó. Os vizinhos estão gritando aí, mas não presta atenção não, viu? Ó, fazer um exemplo. Vou pegar essa situação 1 e vou pegar a situação 2. De 0 a 5, de 0 a 20. Observa que do lado esquerdo você tem o tempo em minutos. Os vizinhos gritando. Agora é o seguinte, ó, do lado direito você tem a variação da concentração, da molaridade. Se eu quero medir a velocidade dessa reação, eu vou analisar entre o tempo 1 e 2. Entre 1 e 2, quem é o tempo final, quem é o tempo inicial? Quem é o momento inicial, quem é o momento final? Sabemos que o momento final aqui é o 2, o momento inicial é 1. Seguinte, ó, ele quer analisar a velocidade da formação de NH3 em mol por litro. Então é o seguinte, ó, a velocidade média dessa reação aqui. O NH3 é um produto ou é um reagente? É um produto. Se é um produto, o sinal começa com mais. Aí você vai pegar a variação dessa concentração de NH3 e dividir pela variação do tempo e você vai ter essa velocidade aí. A questão te deu os valores da variação de forma direta? Não. Você precisa identificar o seguinte, ó. Eu sei que variação é alguma coisa final menos a inicial. Então, ó, a velocidade média dessa reação aqui é a concentração final de NH3 menos a concentração inicial de NH3. Dividida por quê, pequeno gafanhoto? Pelo tempo final menos o tempo inicial. O que você vai fazer aqui agora? Só identificar os valores, ó. Analisa aqui. Vamos procurar aqui, ó. Tá de outra cor. Quem é a concentração final? Você olha para cá, ó. No momento 2, né, o momento final, então a concentração final é 0 ou é 20? Então é 20. A gente não está analisando o momento 1 e 2. Concentração final é 20, ó. Então, ó, 20, tá? Menos. Quem é a concentração inicial aqui? Concentração inicial é 0. Menos 0. As unidades de medida que você vai utilizar? Mol por litro. Dividida por quê, pequeno gafanhoto? Pela variação do tempo. Vamos procurar aqui o nosso tempo final. Quem é o tempo final aqui, ó? O tempo final é o 5. Estamos analisando o I2. Tempo final é o 5. Tá? Quem é o tempo inicial, gafanhoto? Olha aqui, ó. O tempo inicial é 0. Tá? A unidade de medida de tempo, você observa aqui que está em minutos. Tá?
Então vamos lá calcular essa velocidade aqui, ó. Velocidade média dessa reação. Subtrair, ó. 20 menos 0, você sabe que é 20 mol por litro, tá? Dividida por quem? Pela variação do tempo. A variação do tempo é de 0 a 5. Você tem 5, tira 0, continua com quem? Com 5. Então fica 5 minutos. O que você vai fazer aqui agora, gafanhoto amassado? Você vai dividir, tá? Velocidade média da reação é 20 dividido para 5. 20 dividido para 5, gafanhoto amassado, é 4. E só repetir o resto das unidades de medida. Mol por litro vezes minutos. Então a velocidade disso aqui é isso. Ou seja, está formando 4 mols de NH3 a cada minuto. Tá? É isso que você precisa entender. Agora, quando você quer calcular a velocidade dos outros a partir dessa velocidade aqui, aí você vai ter que levar em consideração os coeficientes, viu? Beleza? Tamo junto, é nóis. Entendido até aqui? Vamos para as questões aqui para a gente fazer a aplicação e você entender. Tá? Ó, primeira coisa, quando você for ler, você precisa identificar os dados e o que a questão pede. Ó, numa reação completa de combustão, foi consumido, isso é consumido, tá? É reagente. Em 5 minutos, então esse aqui é o nosso tempo, ó, em 5 minutos, 0,25 mol de metano, que foi transformado em, tá? CO2 e H2O, a velocidade da reação, ou seja, a questão está te pedindo a velocidade. Como é que você vai fazer para calcular a velocidade? Acabamos de ver aqui. A velocidade da reação, a velocidade média da reação, é a variação da concentração, que nesse caso aqui, ele está falando do metano, né? Do metano é CH4, dividida por quem? Pela variação do tempo. Seguinte, ó, nessa questão, ele já te deu a variação da concentração e a variação do tempo direto. Qual foi a variação da concentração? Foi 0,25 mol. Tá? Qual foi o tempo? 5 minutos. O que você precisa fazer aqui? Ó? Você vai nada mais, nada menos do que dividir. Geralmente, ó, você tem um número quebrado para dividir pelo número inteiro. Como o número de baixo aqui é 5, é melhor a gente dividir por 10 do que dividir por 5. O que eu faço? Eu multiplico aqui por 2, multiplico aqui por 2, gafanhoto. Entendeu? O que a gente vai fazer aqui agora, gafanhoto? Ó, presta atenção aí. Eu vou pegar aqui a velocidade média dessa reação, quanto é que é 2 vezes 0,25? Ou seja, é 0,5. Quanto é que é 2 vezes 5? É 10. É 10. E repete a unidade de medida. Agora você vai fazer o seguinte, ó. Toda vida que você estiver dividindo algum número por 10, você olha aqui a quantidade de zeros. Já que está dividindo, você vai andar a vírgula da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Quando eu ando uma vez da direita para a esquerda, qual o número que a gente vai ter? É isso aqui, gafanhoto. 0,05 mol por minuto. Entendeu? Para a gente não perder tanto tempo. Então, qual é a nossa resposta aqui? C de cachorro, cachorro. Então, vamos para a próxima questão, rápida, fácil, prática e direta. Entendeu? Ó, nessa questão aqui, a única dificuldade que você vai ter é transformar os minutos em segundos. Presta atenção aí, ó. Ó, num dado meio, onde ocorre a reação, ele te dá a reação aí, observou-se a seguinte variação na concentração de N2O5. Observe, N2O5 é reagente. Se é reagente, a gente vai ter que começar a equação com sinal de menos. Em função do tempo. Aí ele te deu aqui uma tabelazinha e vai pedir o seguinte, ó, calcule a velocidade média da reação no intervalo 3 e 5. Aqui, ele te deu 3 e 5 minutos, mas a tabela tem minutos? Não, segundos. Primeira coisa, 3 minutos equivale a quantos segundos? 5 minutos equivale a quantos segundos? Aí você lembra lá da matemáticazinha básica, gafanhoto, ó. 1 minuto
equivale a quantos segundos? 60 segundos. Logo, 2 minutos equivale a 120 segundos. 3 minutos equivale a 180 segundos. Obviamente, quando você chegar lá na frente, você vai saber que 5 minutos equivale a quanto? Quanto é 5 vezes 60? Isso mesmo, 300. Pronto. Então, ó, analisa aqui, ó. 3 minutos, tá? 3 minutos é a mesma coisa que 180 segundos. Então, aqui, ó, 3 minutos é a mesma coisa que 180 segundos, tá? Ou seja, bem aqui é a mesma coisa que 3, tá? Então, tá aqui, ó, é aqui que você vai comparar. Próximo. 5 minutos é a mesma coisa que 300 segundos. Então, tá aqui, ó, 5 minutos tá aqui, ó. É a mesma coisa. Então, é esses dois momentos aqui que você vai comparar, tá? Então, aqui, vamos escrever a equação dessa velocidade aqui. Próximo passo, tá? A velocidade dessa reação, lembrando, para saber se vai começar com mais ou com menos, você precisa identificar, ó, a variação da concentração de N2O5, tá nos reagentes ou tá nos produtos. Analisar a seta. Se tá do lado esquerdo é reagente, então a gente começa, ó, com menos, tá? A variação da concentração de quem? De N2O5 dividida por quem? Pela variação do tempo, tá? A mesma coisa aqui, a velocidade média menos é a concentração final de N2O5 menos a concentração inicial de N2O5 dividida por quem, gafanhoto? Tempo final. Esse aqui foi igual minha zeta, peraí. Tempo final. Ó, tempo final menos o tempo inicial. Agora você vai analisar para a tabela e vai identificar, pequeno gafanhoto, quem é a concentração final, quem é a concentração inicial, e tchau e benção. Então vamos lá, ó. Velocidade média aqui é igual. Quem é a concentração final de N2O5? Lembrando, ó, se é de 3 a 5, logo o tempo final é 5. Então a concentração final é 0,180, tá? Então, ó, se lembrando, repetir o sinal de menos para não esquecer. Você vai pegar, ó, 0,180 menos 180 é a nossa concentração final. Ó. Foi de 0,200 a 180. 180 é a nossa concentração final, tá? Então 0,200 é a nossa concentração inicial, porque ó, em 3 minutos era 0,200. Ele está pedindo para analisar de 3 a 5. Então a nossa concentração inicial era 0,200. 200 o quê? Mol por litro. Lá pro tempo. Tempo final era o quê? O nosso tempo final, meu amigo, era 5 minutos. Tempo inicial era o quê? 3 o quê? Minutos. Então vamos desenvolver, ó. Então a nossa velocidade média, repete o sinal de menos aqui para não esquecer, que já vai sumir, você vai entender o porquê desse sinal. Vou analisar o seguinte aí, ó. Você tem 0,180 menos 0,200 dá quanto? Dá quanto, querido? Dá quanto? Então venhamos aqui, ó, que dá 0,02. É não? É sim, confere aí, tá? Dá isso aí. Se você tem 180, você tem 200, né? Você tem 200, tira 180, fica 0, quê? 0,20, é isso aí. Lembrando, ó, na matemática, sinais diferentes, tá? Subtrai e repete o sinal do maior. 0,2 é maior do que 0,18. Então você repete o sinal de menos aqui, ó. Tá certo? Ok? É nóis. Vamos lá, dividido pela variação do tempo. Você tem 5 minutos, tira 3, fica o quê? 2 minutos, homem, 2 minutos. Agora olha aqui, ó. Antes da gente seguir, você precisa resolver esse jogo sinal. Menos vezes menos é
mais. Menos vezes menos é mais. Então sumiu, ó. A velocidade média é a divisão de 0,02, tá? Dividida por quem, meu filho? Me diga aí. Por quem? Por 2, ó. Mol por litro dividido por minuto. Você tem 0,02 dividir para 2, óbvio que a velocidade média daqui vai ser 0,01 mol por litro vezes minutos. Então, ó, a velocidade de decomposição de N2O5 é 0,01 mol por litro. Não tem alternativa, então a resposta é essa daí. Então aprendemos a medir a velocidade. Tá certo? Show! É nóis! Ó, última questãozinha aí pra gente fechar, tá? E ficar tudo ok. Em determinada experiência, a reação de formação da água, tá, está ocorrendo com o consumo de 4 mol de oxigênio por minuto. Consequentemente, a velocidade de consumo de hidrogênio é de... Então, se você analisar, ó, em determinada experiência, vamos marcar aqui para vocês identificarem aqui, ó, em determinado experimento, a reação de formação da água, o que está sendo formado? A água é o produto, ocorrendo o consumo de 4 mols de oxigênio por minuto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é desenhar essa equação, tá? Então, H2 mais O2, tá? Formando o que? Água, tá? Primeira coisa que você precisa fazer aqui, pequeno gafanhotinho, você precisa fazer o balanceamento. Como é que se faz o balanceamento? Aquela mesma estratégia, ó. Tem quantos hidrogênio aqui? 2. Tem quantos aqui? 2. Tá ok. Oxigênio tem 2 aqui e tem 1 aqui. Para resolver isso aqui, você vai fazer o seguinte, ó. Você pode colocar 2 aqui, tá? Quanto é que é 2 vezes 2? 4. Quanto é que é 2 vezes 1? Não tem nada aqui, é 1. Quanto é que é 2 vezes 1? 2. E aqui tem quantos oxigênio? 2. Só que aqui tem quantos hidrogênio? 2 vezes 2? 4. Aqui tem quantos? 2. Então, para resolver, você coloca o 2 aqui, tá? Então, ó. 2 vezes 2, 4. 4 hidrogênios. 2 vezes 2, 4. 4 hidrogênios. 2 vezes 1, 2. Aqui, quando não tiver nada, é porque é 1. 2 vezes 1, 2. Então, é o seguinte, ó. O que a questão está pedindo aqui agora? Ocorrendo o consumo de 4 mols de oxigênio por minuto. Ele acabou de te dar a velocidade, ó, desse cara aqui, ó. Ou seja, a velocidade do consumo de O2 é igual a quê, ó? 4 mols por minuto, tá? Consequentemente, a velocidade do consumo de hidrogênio é de... Aqui nessa questão, você precisa levar em consideração os coeficientes, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, ó. O que eu preciso entender? O coeficiente do hidrogênio aqui é 2. O coeficiente do oxigênio é 1. Ou seja, a velocidade... Ou seja, ó, a velocidade de consumo de H2, ela é o quê, ó? Ela é 2 vezes maior do que a velocidade de O2, tá? Por quê? À medida que o tempo passa, enquanto você consome 1 mol de gás oxigênio, você consome 2 de gás hidrogênio, entendeu? Enquanto tu consome 1 aqui, no mesmo tempo aqui tu consome 2. Logo, a velocidade do hidrogênio é 2 vezes maior do que a do gás oxigênio, tá? Escrevendo isso, a velocidade de consumo de gás hidrogênio é 2 vezes maior do que a velocidade de gás oxigênio. A velocidade desse carinha aqui, ó, a gente não já sabe? Já sabe sim, tá bem aqui, ó. Velocidade de consumo de O2 é 4 mols por minuto. Agora é só substituir, entendeu? Então, a velocidade de H2 é 2 vezes... Qual é a velocidade de consumo de O2? 4 mols por minuto, tá? Então, a velocidade média
O consumo de H2, 2 vezes 4, 8. 8 mols por minuto. Tá? Então tá aqui a nossa resposta. Ó. Enquanto ele consumiu 4 mols de oxigênio, consumiu 8 mols de gás hidrogênio. É o que a gente tem aqui, ó. Enquanto a cada 1 mol de gás oxigênio que é consumido, você consome quantos? 4 de gás hidrogênio. Então, quando ele consumir 4 mols de gás oxigênio, ele vai ter consumido 8 mols de gás hidrogênio. Estequiometria, regra de 3. É isso aí. Lembrando, ó, finalizando aqui, lá nos comentários vai ter um exercício aí para vocês resolverem. Ao finalizar, mandei lá no grupo para contar a pontuação de vocês. Valeu, tamo junto, é nóis, obrigado de nada, valeu, fui.